e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Irmãos, estou passando aqui hoje para compartilhar duas das minhas experiências, duas experiências as quais eu passei, tive que passar, as quais o Senhor me submeteu e que me fizeram entender algumas coisas das quais eu tinha me perdido no decorrer da caminhada. O meu entendimento, o meu foco tinha se desviado do propósito que Deus tinha para minha vida, que Deus tem para minha vida. Talvez o que eu passei pode ser o que você esteja passando, amém? Porque muitas vezes passamos por coisas que não entendemos, circunstâncias onde somos inseridos, Muitas vezes não é o inimigo, mas a própria permissão de Deus que nos coloca em certas situações onde não entendemos, onde ficamos nos perguntando o porquê que estamos passando por essa ou por aquela situação, e talvez o que eu passei possa trazer para você o entendimento de coisas que você talvez esteja passando e esteja buscando respostas da parte do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, no decorrer da minha caminhada, eu me vi por duas vezes buscando motivação, buscando forças na coisa errada para permanecer na coisa certa. Como assim, irmã Kátia? Há um tempo atrás, para ser mais exata, no ano de 2016, o Senhor ele me curou de uma enfermidade incurável pela medicina. Incurável pela humanidade. Humanamente falando, não tem cura. Até hoje, essa enfermidade não tem cura. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que Deus operou esse milagre, Deus me curou dessa enfermidade. Eu permaneci cerca de 3 anos totalmente curada, sem fazer uso de medicação nenhuma. Louvado seja Deus. Neste período de 3 anos, o Senhor me deu um filho, que é o meu filho hoje, que vai fazer 5 anos esse mês, o qual ele era improvável, impossível pela medicina, porque as enfermidades que eu carregava comigo, além dessa que era incurável, tinha outras, que são as comorbidades, digamos assim, geradas às vezes por meio de uma patologia. E aí o que acontece? Eu estava totalmente comprometida na minha saúde e pela medicina eu não poderia mais gerar filhos. E não poderia mais tantas outras coisas as quais o médico dizia que era impossível, que era totalmente impossível. E aí nesses 3 anos em que eu permaneci curada, o Senhor me deu o filho que era impossível, Hoje ele está aqui, é um milagre, ele é uma bênção para a glória do nosso Deus. Louvado seja Deus. E durante esse período de 3 anos, Deus operou muitos milagres, muitas maravilhas, muitas coisas maravilhosas. E eu dei testemunho para muitas pessoas, eu falei para muitas pessoas sobre essa cura que Deus havia me curado. Deus, inclusive, me usou como instrumento para orar e impor as mãos sobre os enfermos, os quais tinham a mesma patologia a qual eu tinha e fui curada, e Deus manifestou seu poder, a sua cura na vida dessas pessoas que hoje também testemunham a sua cura, que estão curadas. E foram 3 anos vivendo numa dimensão de fé extraordinária da parte do Senhor, onde muitas coisas foram acontecendo. Só que aí, meus irmãos, passado ali alguns anos, acho que o meu menino tinha cerca de 2 aninhos de idade, eu me vi novamente com a mesma patologia, com a mesma doença a qual o Senhor tinha me curado. E aquilo para mim foi um tombo tão grande, foi uma decepção tão grande, foi algo tão avassalador dentro da minha fé, que eu fiquei assim, sem direção, sem rumo, sem equilíbrio, sem nada. Foi como se alguém chegasse assim, me desse um empurrão e me jogasse no abismo. Porque tudo aquilo que eu cria caiu por terra, porque a gente sabe que a nossa fé ela vai sendo alicerçada aos poucos. A gente vai se fortalecendo primeiramente por meio da palavra de Deus, depois na pessoa de Cristo, nas maravilhas que Ele faz, consequentemente também nos testemunhos de curas, nos testemunhos que muito nos edificam a nossa fé. E a nossa fé é algo que ela vai crescendo. Ela vai crescendo dentro de nós. Então, naquele período de 3 anos, eu já vinha de uma caminhada com Deus, onde eu precisei de muito combustível para abastecer a minha fé. E aí, naquele período de 3 anos que Deus fez todas essas proezas, a minha fé ficou maior ainda. E aí, de repente, tudo isso que foi formado ao longo dos anos
acabou no exato momento em que eu me vi doente de novo com a mesma patologia a qual o Senhor tinha me curado. E aí, meus irmãos, foi aí que eu não entendi mais nada mesmo. Sabe aquele momento da sua fé que você acha que está começando a entender alguma coisa e aí Deus pega você pela mão e diz assim, não, não é assim, vamos começar tudo de novo? Tudo que você pensa que sabe, você não sabe, não é desse jeito. Eu vou pegar você agora pela mão e eu vou ensinar você tudo de novo. E aí, meus irmãos, eu questionei a Deus, eu chorei para Deus, eu chorei aos pés do Senhor, eu queria entender por quê, como, quando, da onde, o que tinha acontecido então lá naquele monte quando o Senhor me curou, porque agora eu estou doente de novo, o que foi aquilo, se aquilo não foi uma cura, não foi um arrebatamento de espírito, o que foi aquilo então, como que eu fiquei 3 anos curada, como que eu gerei uma criança impossível, improvável para a medicina, como que tantas coisas aconteceram na minha vida. E agora, de repente, nada daquilo que foi formado ao longo dos anos, que foi testemunhado para a glória de Deus, que foi crido, que foi vivido, era porque simplesmente eu estava doente de novo. E aí, meus irmãos, eu lembro que eu fiquei 30 dias orando, 30 dias. Eu não tinha força para me levantar, eu ficava só deitada. É uma enfermidade que tira as forças da gente, então eu fiquei lá deitada, não tinha força para mais nada. Fiquei 30 dias, só que naqueles 30 dias que eu fiquei deitada ali, eu ficava em pensamento com Deus o tempo todo e a todo tempo no Espírito. Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira disso aqui, porque eu não aceito, porque eu tô curada em nome de Jesus, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E ali na minha cabeça, até que um dia, pela misericórdia do Senhor, 30 dias depois, Deus levantou uma irmã. Deus levantou uma irmã de outra igreja, de outra denominação, e essa irmã disse para mim, irmã Kátia, eu sei exatamente o que tu tá passando, eu já passei por isso, e eu vou te levar na casa do pastor fulano de tal, porque quando eu estava assim, eu fui lá e Deus usou a vida dele para me ajudar, e hoje eu estou bem para a glória de Deus. Tu aceita ir lá comigo? E eu, naquele momento, meus irmãos, eu estava precisando, necessitada. Eu disse, quando que nós vamos? É agora, é amanhã? Vamos logo nisso, porque eu tô precisando. E ali a gente foi, meus irmãos, ela agendou um horário com ele e tal e tal. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor foi tão bom, tão maravilhoso, que lá na casa desse pastor, ele me deu um arrebatamento de sentidos. Um arrebatamento de sentidos. Se você não sabe o que é isso, você procura aí, pesquisa, que você vai entender. Arrebatamento de sentidos. Você fica consciente, mas você perde o domínio dos seus sentidos. É o Espírito Santo que te leva nas dimensões espirituais e te mostra, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aquilo que é necessário, segundo e conforme a vontade do Senhor. E ali o Senhor me deu várias visões, me mostrou várias coisas acerca do que eu estava passando. E quando chega num dado momento daquela circunstância espiritual, o mentor ali, a pessoa que estava ministrando, que era o pastor, que estava na direção do que estava acontecendo, ele então fala para Deus, Senhor, mostra para Kátia quem vai cuidar dela. Mostra para Kátia quem vai cuidar dela. E, pela misericórdia de Deus, o Senhor me leva então lá na clínica, uma clínica que tem aqui em Tubarão. Eu entro dentro de um consultório e quando eu chego nesse consultório eu vejo o médico sentado na mesa dele, escrevendo os papéis ali e tal, receituário e tudo mais. Eu via o médico sentado atrás da mesa dele. E o Senhor falava para mim muito forte no meu espírito, lá por dentro, ele dizia, é Ele que vai cuidar de ti, é Ele que vai cuidar de ti. E aí eu não tinha mais ido ao médico, meus irmãos, porque antes de ir ao médico eu fui consultar a Deus. Nós que somos cristãos, quando nos sobrevém algum tipo de mal, algum tipo de enfermidade, eu pelo menos sou assim, eu antes de procurar o recurso humano, eu procuro o recurso divino. Eu fiquei 30 dias ali orando ao Senhor, na medida que Deus me concedia força para isso. Deus, pela misericórdia dele, preparou a irmã, preparou esse arrebatamento de sentidos, e eu só fui no médico quando Deus disse que era para eu ir no médico. Porque se ele dissesse que não era para eu ir, que aquilo ali era um ataque espiritual, que era alguma coisa, eu ia tentar vencer aquilo ali na força espiritual, na força da oração, do jejum, da consagração, das campanhas e tudo mais, Eu creio que Deus teria levantado irmãos, para entrar em campanha de oração, jejum pela minha vida,
coisas nesse sentido. Só que não, Deus mostrou por meio da experiência do arrebatamento de sentido que era para eu ir no médico. Então eu fui no médico. Fui no médico, o médico me receitou um comprimido. Um comprimido. E aí o que aconteceu? Dali em diante foi igual arrancar com a mão. Cada dia que eu acordava melhor. Era um comprimido por dia. E é um comprimido por dia que eu tomo até hoje. E cada dia eu tava melhor e melhor e melhor. E graças a Deus nunca mais sofri daquele mal. Em nome do Senhor Jesus, hoje eu tomo um comprimido por dia e me sinto ótima, né? E nunca mais sofri daquele mal que me acometeu há uns anos atrás. Mas por que eu contei isso tudo pra vocês? Por quê? Porque, meus irmãos, muito eu fiquei questionando a Deus o porquê que eu tinha passado por tudo aquilo. Porque eu quase morri na fé. Porque quando eu entendi que aquilo ali que era a base da minha conversão, que era a base do meu testemunho, quando eu fui para Jesus, eu já era uma frequentadora de igreja, mas quando eu fui para Jesus, literalmente, eu fui porque eu precisava de uma solução. Eu fiquei cerca de 1 ano e meio em estado praticamente vegetativo na cama. Porque eu não tinha forças para me levantar dali para nada. Então, Jesus me curou desse mal. Então, a minha fé ficou alicerçada nesse testemunho. Eu tinha prazer, alegria, satisfação em contar para as pessoas e glorificar o nome do Senhor que Deus tinha me curado daquilo, que Deus tinha me curado. E eu contava o que eu tinha passado e como que era e como que não era. Mas Jesus me curou, Jesus pode te curar. E isso era o meu discurso alfa, digamos assim, era o meu discurso que ia na minha frente, esse discurso, sabe? Então, assim, a minha confiança no Deus Todo-Poderoso vinha primeiramente dessa cura que ele tinha feito. E quando Deus foi lá e tirou a cura, o que sobrou dessa história toda, meus irmãos? Sobrou eu e Deus, face a face. E o Senhor perguntou para mim, tá bom, tá certo, tudo bem. Eu te curei, louvado seja Deus. Só que agora eu te tirei aquilo que eu te dei. Tu vai continuar me servindo, tu vai continuar renunciando todas as coisas que tu tem renunciado, o mundo, todo o pecado, tudo que tu tem feito até aqui, as visitas nas casas das pessoas, as orações, a imposição de mãos sobre os enfermos, passando estudo bíblico para muitas pessoas, porque tudo isso eu fazia, meus irmãos, tudo isso o meu testemunho me levou a fazer. As pessoas diziam, olha, aquela lá estava daquele jeito e agora olha lá o que Deus fez na vida dela, chama ela aqui para orar por mim. Então meu testemunho, ele abriu muitas portas para eu fazer para Jesus. Só que o Senhor queria me mostrar, queria que eu entendesse onde estava alicerçada a minha fé. Se a minha fé estava alicerçada naquilo que Deus faz, ou se estava alicerçada naquilo que Deus é. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa gratidão pelo que Deus fez por nós, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que nós nos esquecemos de colocar a pessoa de Deus, aquilo que Ele é, os atributos dEle, a misericórdia, o amor, a bondade, a compaixão, tudo que Deus é, fica em segundo plano e colocamos aquilo que Deus faz em primeiro plano. Então Deus precisa reposicionar a nossa fé. Reposicionar a nossa fé de modo que entendamos que estamos ali na presença do Senhor primeiramente por causa de quem Ele é. E se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o Senhor quis me provar, o Senhor queria ver se eu continuaria servindo Ele em espírito e em verdade, renunciando todas as coisas que eu vinha renunciando, se de fato isso era por amor a Ele, ou se era porque eu tinha sido curada, porque o Senhor queria saber se de fato eu o amava para permanecer fazendo todas aquelas coisas. Porque uma vez que Deus me tira a motivação, me tira aquilo que Ele me deu, que estava me levando a servi-lo, que estava me levando a renunciar em favor dEle, se eu iria permanecer daquela forma, ou se eu iria então abandoná-lo, já que o Senhor não me curou, já que foi tudo uma farsa aquilo que eu vivi, já que não foi desse jeito e agora eu vou ter que me humilhar e me submeter a tomar o meu remédio. O que eu vou falar para o povo que eu testemunhei que o Senhor me curou? Que vergonha, que humilhação. Não quero mais saber desse Deus, não quero mais saber de nada disso.
Será que ia ser assim? Deus queria ver se ia ser assim, ou se eu ia dizer para ele, Senhor, tu me deu e tu mesmo tomou, bendito seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Tu me deu a cura e tu mesmo tomou, bendito seja o teu nome. E agora de último, meus irmãos, nos últimos meses aí que se passaram, o Senhor, ele me pegou de novo nesse mistério parecido, semelhante com esse que eu já contei aqui agora, onde o Senhor começou a falar comigo e o final da conversa toda foi: tu estás renunciando às tuas vaidades, tu estás renunciando o teu salão por causa de mim, por causa de quem eu sou, ou porque tu estás com medo de ir para o inferno? Entende, meus irmãos? Deus precisou me pegar e falar comigo de novo sobre a suficiência de Cristo para a salvação e dizer para mim, olha, eu sou o centro, eu sou o motivo, eu sou tudo na tua vida. Antes de qualquer outra coisa, eu tenho que vir primeiro. Tu não pode fazer qualquer coisa para mim achando que se tu não fizer, tu vai para o inferno. Tu não pode renunciar a tal coisa porque tu achar que se tu não renunciar a tal coisa, tu vai para o inferno. Não. Primeiro eu, o Senhor falou comigo, primeiro eu. Antes de tu ter medo de ir para o inferno, tu tem que desejar ir para o céu. E o teu desejo de ir para o céu tem que ser infinitamente maior do que qualquer medo que tu tenha de ir para o inferno. E o Senhor precisou falar comigo de novo sobre a suficiência de Cristo, porque o meu olhar estava dividido entre a suficiência de Cristo e entre o meu medo de ir para o inferno. Muitas vezes Deus nos prova. Muitas vezes, quando estamos no caminho e ameaçamos de querer pegar um atalho, louvado seja Deus, Ele nos traz para o centro da vontade dEle de novo. Ele nos traz para o centro do propósito que Ele tem com a minha e com a sua vida. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele sempre vai querer ser o centro de todas as coisas. E sempre devemos amá-lo acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vai ter momentos que nós vamos ficar frustrados, sim, vamos. Porque eu me perguntava para Deus, Senhor, como assim? Outro dia eu conto com mais calma, mas eu tive um arrebatamento lá no monte. Foi algo extraordinário que eu nunca mais esqueci. Eu creio que eu vi um pedaço do céu nesse arrebatamento, onde eu fui curada por Deus. Foi como se Deus arrancasse o meu cérebro de dentro da minha cabeça e colocasse outro no lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É o que humanamente falando eu consigo trazer em fala para expressar com o que aconteceu, porque é indizível. Não tem como eu colocar em palavras o que aconteceu comigo naquele monte. Marcou a minha caminhada com Deus. Louvado seja Deus. Daquele dia eu desci aquele monte curada, orando em línguas. Caiu um manto, uma coisa por cima de mim brilhosa. Sabe? E eu falava, os versículos da Bíblia pulavam na minha cabeça igual pipoca. Eu cheguei em casa, eu era uma Bíblia ambulante. Porque a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz, sem nunca ter lido a Bíblia e sem nunca ter estudado a Bíblia. Eu era recém-convertida, isso foi no ano de 2016. E como se não bastasse tudo isso, eu ainda orava pelos enfermos e passava estudo bíblico nas casas das pessoas. Porque quem via a minha situação antes e depois dizia, não tem como, esse negócio aí que alcançou a vida dela, eu quero para a minha vida também. E Deus fez muitas obras maravilhosas, né? Operou muitas coisas por meio da minha vida. E aí quando isso tudo foi me arrancado, meus irmãos, e eu tive que pegar o comprimido e engolir de novo, entende? Mas eu louvo a Deus em nome de Jesus, porque eu queria de Deus uma solução, se precisasse do remédio, se não precisasse, amém. Eu queria ficar bem e hoje eu estou bem para a glória de Deus, então eu louvo ao Senhor por tudo. Mas Deus permitiu isso, por quê? Porque a minha fé estava alicerçada na minha cura. Porque a minha cura era a base da minha fé, e a base da minha fé tinha que ser Cristo, não podia ser a cura. E quantas pessoas que, como eu, hoje estão assim? Sabe, aquele crente que chega assim, Deus me libertou do cigarro, Deus me libertou do isso, do vício, do isso, do vício, do aquilo, Deus fez, Deus aconteceu, Deus. Não fala de quem Deus é, ele só fala do que Deus fez, do que Deus faz, mas de quem Deus é, ele não fala. Aí tu imagina pegar essa pessoa e tira tudo dela, tira todos os testemunhos, todas as curas que Deus fez, as enfermidades, os vícios, coloca tudo isso dentro da pessoa de novo e diz assim, serve a Deus agora. Glorifica o teu Deus agora. Fala que Ele é Senhor na tua vida agora.
Foi tipo isso que o Senhor fez comigo, meus irmãos. Entendeu? E agora, por último, nessa questão das renúncias aí, porque não pense que é fácil renunciar à profissão, renunciar a salão. Era pouco, era pequenininho, era tudo, mas era meus irmãos. 5 anos ali, ó, estudando já, 7 anos trabalhando, mas, assim, dos anos que eu trabalhei, acho que foram 5 estudando, sempre estudando, esforço, porque a gente sabe que para estudar requer um esforço, requer dinheiro, requer investimento e uma série de coisas, né? Então, assim, depois para construir meu salão, né, que foi tão sonhado, uma coisa que era na casa da minha mãe, né, eu comecei lá e depois, mas o meu sonho sempre era fazer o meu salão na minha casa, e depois consegui fazer o salão na minha casa, o salão tá ali, ó, parado, tá ali, entende? Então, o que que acontece? O Senhor quis saber se de fato, se quando eu soubesse que eu não iria para o inferno, ainda que eu não renunciasse o meu salão, ainda que eu não... Quando ele falou para mim sobre a suficiência de Cristo, ele estava dizendo assim, ó, meu filho é suficiente para a tua salvação. Tu vai continuar renunciando o salão? Tu vai continuar renunciando às tuas vontades? Ou tu vai continuar renunciando o salão e renunciando às tuas vontades e renunciando às tuas vaidades e todas as coisas que tu tem renunciado por amor de mim? Porque tu quer a minha presença, a minha unção, o meu poder, eu na tua vida. É por causa disso que tu vai permanecer renunciando agora? Ou tu vai voltar para as tuas velhas práticas, porque agora tu sabe que tu pode ser salva somente por Cristo, Cristo é suficiente, tu vai voltar para as tuas velhas práticas? Tu vai voltar para as tuas vaidades, tu vai voltar para o teu salão? Ou tu vai continuar renunciando agora, só que agora porque tu me amas? E não porque tu tem medo de ir para o inferno, ou não porque tu tem medo de perder a tua salvação? Como que vai ser agora? Me fala. Foi bem assim que eu percebi Jesus na minha frente me questionando, meus irmãos. E muitas vezes nós estamos buscando a motivação certa na coisa errada. Ou seja, buscamos a motivação para estar e permanecer na presença do Senhor no medo de ir para o inferno. A pessoa tem tanto medo de ir para o inferno que ela faz de tudo para ficar na presença do Senhor. Ela faz de tudo para não cortar o cabelo, para não pintar o cabelo, para não fazer nada. Só que na verdade ela não está fazendo aquilo por amor ao Senhor, por gratidão, por temor a Ele. Não, ela está fazendo porque ela tem medo de ir para o inferno. E Deus falou muito claro comigo, meus irmãos, que todas as vezes que nós desviamos o foco da pessoa de Cristo, da suficiência de Cristo para a salvação, Ele coloca nós numa situação a nos trazer para o centro da vontade dele de novo. A nos trazer para o centro do propósito de Deus nas nossas vidas de novo. Amém, meus irmãos? Então que venhamos a meditar, porque muitas vezes você pode estar passando por uma situação a qual você não está entendendo e pode ser que você tenha perdido o foco do centro da vontade de Deus, o foco da suficiência de Cristo para todas as coisas na sua vida, o foco de entender que Cristo é tudo. Cristo é o primeiro, Cristo é o último, Cristo é o alfa, o ômega, Cristo é tudo. Amém? Louvado seja Deus. E uma vez que a gente queira colocar qualquer parte da nossa atenção, da nossa concentração, da nossa fé, dividindo Cristo com essas coisas, o Senhor vai arrumar um jeito, e nem sempre esse jeito, e nem sempre é um jeito agradável, nem sempre é um jeito, sabe, que não dói, normalmente é bem dolorido. Deus vai arrumar uma forma de trazer a gente e dizer, não adianta querer pegar atalho, é por aqui, ó, caminho reto, estreito é esse. Irmãos, aceitar isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês tem que ter muita humildade. Tem que ter muita humildade, meus irmãos. Boa parte das pessoas que passam por essas coisas que eu passei, e eu não tô aqui pra me vangloriar, porque não pensa também que é fácil pra vocês virem aqui contar tudo que eu já passei na minha vida, não é fácil. Mas eu estou aqui pra servir de exemplo aqui na terra, tá? Porque o nosso exemplo tem que ser só Jesus Cristo. Mas de pessoa, de irmã em Cristo que passou e que passa por certas coisas que pode talvez agregar para você crescimento, edificação na fé, louvado seja Deus, que você possa entender a sua situação que você está passando.
Porque muitas pessoas, se elas perderem as curas, as quais o Senhor já fez na vida delas, se elas tiverem que olhar para as mesmas pessoas as quais elas testemunharam que estavam curadas e dizer, olha, não foi bem assim, agora eu estou doente de novo com a mesma enfermidade, eu tenho que tomar o remédio porque... Entendeu? A pessoa desvia, a pessoa morre na fé, a pessoa acha que Deus não existe, que Deus não tá ali, que Deus isso, que Deus não aquilo, e não, e muitas vezes ela quer o quê? Ela quer... Muitas vezes Deus está querendo trazer você para o centro da vontade dele de novo. Tem pessoas, meus irmãos, que elas estão tão oprimidas, elas estão tão na carne carregando a tal da santidade em si mesmas, sabe? Elas estão tão mal com aquilo ali, mas elas têm um testemunho, elas têm uma visão, elas têm uma coisa lá com elas que aconteceu, uma experiência espiritual, e elas botaram na cabeça que nem que elas morram, elas não vão negar aquilo. Nem que a Bíblia fale sobre gnosticismo, como fala lá no capítulo 2 de Colossenses, né? Gnose, que nada mais é colocar experiências e visões acima do que está escrito na palavra de Deus, nem que ela aprenda tudo que a palavra de Deus diz, nem que ela entenda que a palavra de Deus não está de acordo com aquelas visões, com aquelas... Mesmo que dentro do coração dela ela tenha dúvida, mas ela decidiu, eu vou pagar o preço e eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que validar esse testemunho, né? Eu tenho que sustentar ele, eu tenho que sustentar esse testemunho. Nem que eu morra, eu tenho que sustentar esse testemunho. Eu tenho que sustentar. Porque se eu não sustentar, o que que vão falar de mim? Né? O que que vão falar de mim? O que que vão dizer? Vão dizer que eu sou uma falsa profeta, vão dizer que eu sou uma herege, vão dizer que eu sou uma isso, uma aquilo, que meu testemunho é falso. Então, nem que eu morra, eu vou ter que sustentar esse negócio. Agora que eu falei que eu vi tal coisa no inferno, que eu vi tal coisa no inferno, que se usar aquilo vai pro inferno. Ai de mim se eu disser o contrário. O nome disso é orgulho, é falta de humildade. A Bíblia diz que o orgulho é o princípio da queda. Então é muito melhor, meus irmãos, a gente chegar com humildade e dizer, olha, eu desviei o foco. Eu estava com a minha fé alicerçada numa cura, alicerçada numa visão, alicerçada numa experiência espiritual. Mas agora eu entendi que Cristo é o centro de todas as coisas. Que eu até posso ter minhas experiências espirituais, minhas visões, mas tudo isso tem que estar em concordância com a Bíblia, em sujeição à Bíblia. E toda experiência espiritual, toda visão espiritual que anula a suficiência de Cristo para a salvação, ela é antibíblica. A experiência espiritual, muitas vezes, ela existe para nos trazer avanço no nosso processo de santificação, avanço no nosso processo de libertação da gente mesmo e até mesmo dos demônios. Quando uma experiência espiritual nos diz que não seremos salvos por causa sei lá do que, louvado seja Deus, ela precisa ser levada para a palavra de Deus e observada para ver se não está anulando a suficiência de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, gostaria de deixar essas palavras com vocês para a meditação de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe.